No início do século XX, a Europa se encontrava em um contexto delicado. As tão frequentes guerras abalaram toda a economia e população do velho continente. Em 1920, o arquiteto suíço Le Corbusier foi um dos principais nomes que criaram o famoso estilo casa-caixote. Como a Europa possui um clima frio e com um dia nublado, grandes janelões de vidro e o telhado não aparente eram a solução mais óbvia para aquele cenário, Corbusier também havia definido a casa como uma máquina de morar. Na metade do século XX, Oscar Niemeyer importou esse estilo para o Brasil durante a construção de Brasília. Porém, eles incorporaram elementos técnicos para responder ao sol forte e ao calor, como o brise-soleil, lâminas protetoras, cobogós, paredes vazadas e pilotes, pilares que elevam a construção. Mas hoje, o modelo que domina muitos empreendimentos atuais não é exatamente uma continuação do modernismo brasileiro. Na prática, ele costuma ser uma reprodução simplificada de projetos europeus, inspirados em obras como a Vila Savoy, de Le Corbusier. O problema é que, diferente das obras originais, muitas dessas casas perderam justamente os recursos que garantiam conforto térmico. Grandes panos de vidro, fachadas totalmente brancas e telhados embutidos passaram a ser usados apenas pela estética, sem vidros duplos, isolamento térmico, ventilação cruzada eficiente ou outras soluções adequadas ao clima brasileiro. O resultado é previsível: casas que parecem sofisticadas por fora, mas que esquentam rapidamente por dentro e dependem de ar-condicionado durante boa parte do ano. E existe outro detalhe curioso. Você já reparou que muitas dessas casas parecem clínicas, consultórios ou escritórios? Isso acontece porque elas seguem uma linguagem arquitetônica extremamente minimalista. Paredes brancas, linhas retas, poucos detalhes, esquadrias pretas e volumes geométricos simples. Como clínicas e edifícios corporativos também utilizam essa mesma linguagem para transmitir limpeza, organização e modernidade, nosso cérebro acaba associando automaticamente essas casas a ambientes comerciais. Uma casa bem projetada não leva em consideração apenas a estética, mas também o lugar onde será construída. Antes mesmo de desenhar a planta, arquitetos analisam fatores como a trajetória do sol, a direção predominante dos ventos, o relevo e o clima da região. No Brasil, por exemplo, é comum posicionar áreas de permanência prolongada, como salas e quartos, em fachadas que recebem menos sol intenso da tarde, enquanto beirais, brises e varandas ajudam a bloquear a radiação direta sem impedir a entrada de luz natural. Árvores estrategicamente posicionadas também criam sombra e refrescam o entorno por evapotranspiração. Quando esses princípios são ignorados e se prioriza apenas uma estética padronizada, a casa pode se tornar excessivamente quente, consumir mais energia com ar-condicionado e oferecer menos conforto para quem vive nela. Em outras palavras, uma boa arquitetura não é aquela que apenas parece bonita, mas aquela que trabalha em harmonia com a natureza ao seu redor. A psicologia ambiental mostra que a forma como os ambientes são projetados influencia a maneira como nos sentimos. Um estudo publicado no Journal of Environmental Psychology demonstrou que ambientes com materiais naturais, vegetação e iluminação natural são percebidos como significativamente mais acolhedores e menos estressantes do que espaços com aparência rígida e estéril. Da mesma forma, revisões científicas publicadas pela National Library of Medicine, PubMed, mostram que hospitais modernos passaram a investir em jardins, madeira e elementos da chamada arquitetura biofílica, porque esses recursos ajudam a reduzir o estresse e melhoram o bem-estar de pacientes e profissionais. Agora, compare isso com muitas casas construídas atualmente nos condomínios brasileiros. Fachadas completamente brancas, linhas retas, grandes panos de vidro, pouca vegetação e quase nenhum elemento que expresse identidade. Não é que essas casas causem tristeza, mas elas podem transmitir uma sensação de frieza e impessoalidade, justamente porque utilizam a mesma linguagem visual adotada por clínicas, escritórios e hospitais antigos. No fim das contas, não é que o Brasil tenha desenvolvido um estilo único de moradia. O que aconteceu foi uma padronização impulsionada por tendências internacionais, redes sociais, construtoras e condomínios que repetem os mesmos modelos por serem mais baratos de executar, fáceis de vender e considerados modernos. A ironia é que a arquitetura brasileira já mostrou, décadas atrás, que era possível criar casas bonitas, modernas e, ao mesmo tempo, pensadas especificamente para o nosso clima. Talvez o verdadeiro futuro da arquitetura brasileira não seja copiar a Europa, mas redescobrir aquilo que o próprio Brasil já sabia fazer tão bem.